Oi, você que está assistindo esse vídeo, talvez esse vídeo não seja nem um pouco interessante para você, esse assunto, mas talvez você conheça uma pessoa que passa pela situação ou que seja interessante para ela. Então eu já peço para você compartilhar esse vídeo, por favor, vai me ajudar muito. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, meu canal está aqui embaixo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, meu Instagram está aqui embaixo. Então curte aí, compartilha, por favor, e vamos lá pro vídeo. Eu estou um pouco tenso para falar desse assunto. Confesso a vocês que há alguns anos atrás ou há algum tempo da minha vida eu nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo desse tipo, desse tema, com esse assunto. Mas hoje, pela experiência que eu tive, por tudo que eu passei, eu acho que eu vejo a importância de gravar esse vídeo. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive, um pouco da minha liberdade e onde eu me encontrei realmente na minha vida. Eu vou contar, assim, resumidamente o que aconteceu comigo e uma experiência que eu tive ontem de madrugada com um seguidor. Que, assim, abriu a minha cabeça, mudou minha vida e me inspirou a gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Resumindo um bom pedaço, tudo começou quando eu tinha aproximadamente uns 10, 11 anos e eu comecei a descobrir que eu tinha uns sentimentos diferentes, que eu sentia coisas diferentes por pessoas diferentes. E foi aí, foi crescendo isso, e eu fui muito julgado pelas pessoas, muito apontado, principalmente por pessoas da minha família. E eu sempre neguei porque eu tinha medo, eu não tinha coragem, na verdade, de nada. E aí os anos foram passando e eu continuei negando sempre, mas sentindo, e já nesse período eu me relacionei com pessoas, mas ninguém nunca soube disso. E foi aí que, mais ou menos 2015, 2016, eu passei por uma situação péssima na minha vida. E uma amiga minha, que a gente era muito próximo naquela época, hoje em dia a gente se fala ainda, mas naquela época a gente era muito próximo e ela me ajudou, me aconselhou e me encorajou a conversar com minha mãe, que é a Brenda. Oi, Brenda. Tomara que você assista esse vídeo. A gente conversando e eu contei tudo pra ela, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu sentia. Depois disso eu chorei, eu fiquei com medo do que ia acontecer depois. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe no WhatsApp, porque eu não tinha muita coragem. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, muito íntimo. Mas em relação a isso eu não tinha coragem de contar, que é realmente o que acontece, a gente não tem coragem. Por mais que a gente, né, tenha, qualquer liberdade de falar com qualquer pessoa, mas isso é uma coisa que priva a gente de contar. Enfim, mandei mensagem pra minha mãe: mãe, preciso falar com você. Eu não tenho a conversa mais, senão eu ia botar o print aqui. Mas eu mandei pra ela, mas eu lembro como foi, e eu mandei pra ela: mãe, preciso conversar com você. E aí ela falou: fala. Ela falou: quando eu chegar em casa a gente conversa. Eu falei: eu não vou conseguir falar com você pessoalmente. Então eu vou te mandar um texto, eu quero que você leia com muita atenção cada palavra que eu escrever e espero que você entenda, né? E aí eu simplesmente escrevi o texto e mandei pra ela, explicando o que eu sentia, há quanto tempo eu sentia, e enfim. E aí ela me mandou muitas mensagens de apoio, de carinho, e eu me senti muito abraçado ali naquele momento, porque ela estava no trabalho, eu estava em casa, se não me engano. E ela me mandando várias mensagens. Foi o ponto principal para eu realmente ter certeza de que era isso que eu queria. Porque na verdade eu já sabia que era isso, mas eu precisava ter uma base, sabe? Um apoio ali, porque eu sabia que não seria fácil. Eu tinha 14, 15 anos. Então eu sabia que não seria nem um pouco fácil lidar com todas as críticas, inclusive da minha família, porque a minha família é religiosa, todos são da igreja e tudo mais. Então seria muito difícil. E naquele momento eu tive a certeza que eu tinha minha mãe como apoio, né, como base. E daí em diante eu fui vivendo a minha vida normal, nada mudou, eu sempre fui eu e nunca deixei de ser. E aí as pessoas começaram a descobrir, eu comecei a contar, minha mãe também contava. Aliás, a minha família toda sabe porque minha mãe contou, porque eu não contei nada. Acho que minha mãe gostou dessa ideia. E aí
eu fiquei, e aí eu estava na igreja na época, né, e eu cheguei, foi em 2018 isso, eu conversei com a minha liderança da igreja, contei tudo também. Inclusive, quando eu estava na igreja, eu tentei mudar quem eu era, de que eu não era assim, que minha vida não era assim, papapá. E aí, eu contei pra eles e conversei e tudo mais, e eles me aconselharam ao óbvio que todo mundo de igreja vai aconselhar. Ora, pede a Deus pra mudar, pra isso e aquilo. E aí, eu fui orando e eu não orava pra mudar. Eu orava, a minha oração era simples e direta. Eu falava, Deus, eu quero ser quem eu sou. Eu não quero ser uma pessoa que as pessoas olham e queiram que eu seja. Eu não quero ser uma pessoa que vai agradar todo mundo. Eu quero ser eu. E aí o tempo foi passando e minha vida foi mudando completamente. Eu saí da igreja por muitos motivos, inclusive esse. Falando aqui pra vocês que a experiência que eu tive em relação à minha sexualidade na igreja foi muito difícil, porque eu tinha uma expectativa nas pessoas de que as pessoas estavam ali na igreja pra amar, pra abraçar, pra cuidar, porque é um dos mandamentos amar o próximo. E eu não tive isso. Eu falo pra vocês com toda certeza, assim, de 100% da igreja, se 5% fala comigo, é muito. Porque assim, muita gente virou as costas, muita gente deixou de falar, inclusive depois que eu saí. Então, é muito complicado, foi muito complicado, né? Hoje em dia, voltando aqui, teve um momento da minha vida que, quando eu contei pra minha mãe, pros meu irmão, Raniel, e pra alguns amigos, chegou um momento que eu falei assim, quando a minha família descobrir, acabou, eles vão me negar, me rejeitar. Eu tenho uma tia que eu sou completamente apaixonado, ela não vai me aceitar mais. E, enfim, eu pensei N motivos, N possibilidades de ser rejeitado por todo mundo. Até pelos meus amigos mesmo, pelos pais dos meus amigos, porque eu frequento muito a casa deles. E foi aí que a minha família toda descobriu. E nessa descoberta, eu percebi que eu não estava sozinho, realmente. Que, ainda eu tô percebendo isso, né? Espero que eu esteja certo com os meus pensamentos. A minha família, eles me aceitaram, digamos assim, me acolheram como de costume. Eu sou sobrinho, eu sou filho, eu sou primo. Porém, nas condições deles, né? Claro, porque eu não quero que ninguém me abrace, me aceite forçadamente, ou por falsidade, ou porque a Bíblia manda fazer isso. Não. Eu quero que seja uma coisa natural, por amor de verdade. E foi isso que aconteceu. Eu recebi muitas mensagens da minha família e de pessoas que eu nunca esperei na minha vida, falando, Rafael, eu tô do seu lado, independente da sua escolha, independente da sua decisão, o que você fizer da sua vida, eu tô do seu lado, pode contar comigo. E isso, cara, mudou, assim, tudo que eu sentia, tudo que eu pensava. E hoje eu posso dizer que eu vivo muito bem, eu tenho uma liberdade muito grande de conversar com os meus primos, com as minhas primas, com os meus tios, com a minha mãe. Minha mãe me zoa pra caramba dentro de casa. Esse dia eu postei uma foto de negócio de casamento. Essa é a brincadeira do Facebook. Aí tava casamento, casa própria, viagem, não sei o que. Aí minha mãe, mas esse casamento aí, no caso, você quer casar com um boy, né? Eu falei, Armada, para. Então, assim, eu tenho realmente uma conexão muito grande com a minha família e isso não mudou nada na minha vida. E é isso, essa foi a minha experiência, a minha história, né? Onde eu me descobri, onde tudo aconteceu. E agora eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu vivi ontem, que foi... Ontem, no caso, hoje é 25 de maio. De ontem pra hoje. Eu tive uma experiência, assim, absurdamente incrível. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu nunca achei que eu fosse capaz de passar por esse momento tão, assim, lindo. Pra mim foi um momento muito lindo. Eu recebi uma mensagem de um seguidor e a gente ficou conversando. E a gente conversou assunto aleatório. E aí eu perguntei a ele de onde que ele me conhecia. E ele disse que me conhecia do Instagram. Porém, aquela conta não era dele, era um fake que ele criou. Porque ele tinha medo de conversar com as pessoas. Porque as pessoas não sabiam dele, porque a família dele era religiosa e tudo mais.
E isso bateu na minha cabeça de uma forma assim absurda. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, eu posso saber quem você é antes da gente conversar. Eu quero te ajudar, porque assim, da mesma forma, eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito complicado passar por essa situação. Sozinho é pior ainda. Quero, de alguma forma, eu quero que você se sinta bem e consiga se libertar disso, porque isso não é uma prisão, isso não é uma condenação, isso é a nossa vida, cara, isso é a nossa liberdade. Mas é uma coisa assim, simples, a gente precisa se libertar disso, de achar que a gente não consegue viver bem, não consegue ser feliz e tudo mais, enfim. E aí a gente conversando, e eu comecei a falar pra ele, cara, você tem alguém da sua família que você tenha muita conexão, que seja muito íntimo, você consegue conversar com essa pessoa e falar que você tem medo, que você se sente inseguro, porque foi isso que eu fiz, só que eu fiz com uma amiga, sabe? Então assim, eu queria passar pra vocês isso, eu já tô arrepiado com vontade de chorar, mas eu tô aprendendo muito. Eu queria que vocês que passam por isso não se sintam sozinhos, nem presos, nem inseguros, porque, cara, vocês estão fazendo mal só a vocês. Eu tenho uma lógica na minha mente que toda mãe sabe, porque toda mãe conhece o seu filho. Inclusive, quando eu conversei com minha mãe, e hoje em dia a gente conversando, ela diz que sempre desconfiou, porque as pessoas falavam e tudo mais, mas eu nunca, me expus assim. E então assim, eu tenho isso na minha cabeça que toda mãe sabe, só que ela finge que não sabe até o momento, que não dá mais pra fingir. Então assim, se você tem um amigo, se você é muito amigo do seu pai, você é muito amigo da sua mãe, do seu irmão, por favor, conversem com eles, falem com eles, não fica prendendo, não se priva disso, porque isso faz mal demais, eu sei, porque eu já vivi isso. Então assim, o que eu queria aconselhar vocês, sejam fortes, vocês conseguem, vocês que passam por isso. Eu tô aqui pra ajudar qualquer pessoa, só me mandar direct. Podem ficar assim, livres, muito livres pra me mandar mensagem, pedir ajuda, conselhos, porque eu tô disposto a ajudar todos vocês que passam por isso, todos vocês que precisam de um conselho, de um abraço, de uma conversa, porque conversar é libertador. Eu conversando com ele ontem, e ele falando que não parava de chorar e que a conversa que eu tive com ele, tudo que eu falei fez muito bem pra ele, mudou muito o pensamento dele. Não deixa de ser feliz, não deixa de ser livre por conta do que as pessoas vão falar, porque as pessoas realmente vão falar. Não é uma coisa fácil, você vai chegar, vai falar, eu sou bi, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas vão aceitar de boa. Não vai. Assim, tem pessoas que aceitam, mas tem pessoas que é muito preconceituosa. Mas não se sinta sozinho. Não, eu acredito que não só eu já gravei um vídeo tipo esse, não só eu tô aqui oferecendo a minha ajuda pra vocês, mas acredito que muita gente, aí nas redes sociais e pessoalmente, oferecem esse tipo de ajuda. Então, por favor, não desistam, não se torturem com isso, sejam vocês mesmos, sejam livres, porque vocês merecem ser livres. E uma coisa que, assim, tem mais me impressionado é o fato de pessoas se inspirarem em mim por conta disso, sabe? Cara, isso é muito surreal, muito. Eu nunca achei que eu poderia inspirar alguém ou ser inspiração de alguém em relação a isso, na verdade. Porque, assim, é um assunto que é muito delicado, vamos dizer assim. Pra gente é muito delicado. Eu me sinto muito responsável por certas situações, eu me sinto muito responsável por ajudar, porque eu já passei por isso. Então, assim, da forma que eu consigo ajudar alguém, eu quero que a pessoa que eu ajudei ajude o próximo. E assim a gente vai montando uma corrente muito grande, porque isso é muito importante, entendeu? Então, é isso, esse foi o vídeo. Eu sei que eu falo muita besteira, eu gravo um monte de palhaçada nos stories e tudo mais, mas eu me senti muito na responsabilidade de gravar esse vídeo, porque o que eu vivi ontem foi, assim, surreal. Se você tiver a oportunidade de viver isso, de ajudar, façam isso. Se você precisar de ajuda, por favor, me manda mensagem no direct. Não fique com medo, não fique com vergonha. E é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se inscreve aí no meu canal.
pra me ajudar. Eu tô com a meta de 2K no Instagram e falta muito pouco. Me ajudem aí, por favor. E é isso aí. Compartilha esse vídeo muito. Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito que eu contando minha experiência eu vou ajudar alguém. Então, muito obrigado. Beijo.